a sacudidura, o selamento, as ressurreições, o juízo, a volta de Jesus, o milênio e o novo céu e a nova terra. Eu não vou estar à porta ali abraçando vocês, mas eu deixo aqui o meu abraço carinhoso. Vou estar lá embaixo com eles, talvez autografando um livro. Foi um prazer enorme estar com vocês. Vocês são impressionantes. Eu amo vir aqui. Vamos fazer o seguinte, foi uma noite tão gostosa, vamos terminar de forma diferente. Vamos sair dessa noite, dessa igreja, com Jesus Cristo, louvando ao Senhor, dizendo: traz-me junto aqui, vamos sair essa semana junto com Jesus, vivendo com Ele todos os minutos, todos os segundos de nossa vida. Saiam louvando ao Senhor, porque a sua misericórdia vai durar para